Lição de número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes. Querido professor, querida professora, nesta lição vamos estudar a criação de Sansão a fim de extrair importantes lições sobre a educação dos filhos. Embora vivessem num período de desvio espiritual coletivo e de décadas de jugo, Manoá e sua esposa seguiram as orientações do anjo do Senhor com zelo e temor. Assim, Sansão nasceu e cresceu nazireu, sendo por muito abençoado por Deus. Contudo, como sabemos, a despeito do comprometimento de seus pais em criá-lo nos caminhos do Senhor para cumprir a importante missão de libertar o seu povo, Sansão usou seu livre-arbítrio para quebrar alguns desses ensinos. Ao longo desta aula, vamos compreender que a nossa fidelidade a Deus, ainda que seja valiosa como exemplo aos nossos filhos, não é hereditária e nem compulsória. Como pais, temos a responsabilidade de semear a palavra do Senhor, ensinando os nossos filhos no caminho em que deve andar. Não obstante, o último juiz de Israel ter feito más escolhas, por fim, houve um quebrantamento e retorno às preciosas lições deixadas por seus pais, cumprindo assim o plano divino. Muito bem, eu sou o pastor Evandro Oliveira e você está no nosso canal Teologia Simplificada aqui no YouTube. E estamos aqui, queridos irmãos, para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2023, Revista dos Adultos. O tema que nós estamos estudando neste trimestre é Relacionamento em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, e hoje estudaremos a lição de número 6. Lição de número 6. Pais zelosos e filhos rebeldes é o tema da nossa lição. Texto áureo diz assim: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses capítulo 3 e versículo de número 20. Verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Juízes, capítulo 13, versículos 1 até o versículo 7 e versículo 24, e também Juízes, capítulo 14, versículos de número 1 até o versículo de número 3. Muito bem, meus queridos irmãos, na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a fidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. Segundo objetivo, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a bênção divina. Terceiro e último objetivo, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação recebida. Muito bem, meus queridos irmãos, a lição tem 3 pontos e cada ponto com seus subtópicos. No primeiro ponto, nós vamos estudar os pais de Sansão
Diz assim a sinopse: o Senhor escolheu Manoá e sua esposa para serem pais do remidor de Israel. Segundo ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o nascimento de Sansão e sua formação. Diz assim a sinopse: os pais de Sansão foram fiéis às orientações do Senhor sobre a criação e nazireado do filho. No terceiro ponto, nós vamos estudar sobre o seguinte tema: a fraqueza de caráter de Sansão. E diz assim a sinopse: as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço a você é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente lhe auxiliarão no preparo desta tão importante aula. E o terceiro pedido que eu faço a você é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. Fazendo isto, você está contribuindo para a continuação do nosso trabalho aqui no YouTube. Ainda queremos lhe informar que as lições são agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que tem acompanhado semanalmente o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube, é muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou agora pela primeira vez e está conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição: os pais de Sansão, e o primeiro tópico: uma situação espiritualmente deplorável. Como você já sabe, meu querido irmão, Sansão foi um personagem bíblico da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana que foi usada para salvar Israel do poder dos filisteus. Veja isso, Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos no tempo dos filisteus. Sansão nasceu em Israel, na época em que seu povo vivia ameaçado pelos filisteus. Filisteus são um povo vindo do Mediterrâneo e que se fixou na costa sul de Canaã, isso por volta do ano 1200 a.C. Naquele tempo, quando as famílias de Israel estavam sem orientação espiritual, Manoá e sua esposa temiam ao Senhor e certamente aguardavam o dia em que Deus libertaria o seu povo da opressão filisteia. O povo vinha praticando, queridos irmãos, toda sorte de pecados e por isso Deus os entregou nas mãos dos filisteus por um período de 40 anos. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo de número 1. Confira essa referência aí na sua Bíblia. Contudo, queridos irmãos, havia no meio daquele povo algumas poucas famílias que ainda temiam a Deus e procuravam guardar os seus mandamentos. Manoá e sua mulher esperavam em Deus por uma mudança e aceitavam aquela situação sem murmurar. Veja isso, irmãos, a mulher de Manoá, pelo fato de não poder dar filhos ao marido, provavelmente ainda sofria o repúdio das outras famílias, uma vez que, naquela cultura, uma mulher estéril estava debaixo da maldição de Deus. O casal suportava tudo isso com resignação
e temor a Deus. Muito bem, irmãos, vamos para o segundo tópico, a mulher agraciada. Veja, Juízes capítulo 13, versículos 1, 2 e 3, está na nossa revista, na leitura bíblica em classe, que diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa mulher que surge no cenário dessa história maravilhosa é citada apenas como a mulher de Manoá. Apesar disso, foi escolhida pelo Senhor para ser a mãe de um dos maiores heróis do povo de Israel. A mulher de Manoá temia ao Senhor, confiava no seu poder e cria que o Senhor podia reverter a sua esterilidade. Sabe o que ela fez, queridos irmãos? Ela orou a Deus e foi ouvida pelo Senhor. Aquela mulher recebeu a visita de um anjo da parte de Deus que lhe declarou: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 3 até o versículo de número 5. Veja isso, queridos irmãos, por causa da sua fé inabalável em Deus, mulher de Manoá foi agraciada por ele com um filho que iria libertar o povo judeu das mãos dos filisteus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos para o terceiro tópico do primeiro ponto, recebendo orientações divinas. Perceba isso, queridos irmãos, os pais receberam as orientações do anjo do Senhor acerca desse filho. Juízes capítulo 13, versículos 4 e versículo 5. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas comida imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Querido professor, querida professora, veja que a orientação do Senhor à mulher de Manoá foi que esse filho seria consagrado a Deus e seria um nazireu. O texto diz claramente: porquanto o menino será nazireu de Deus. Versículo de número 5 do capítulo 13. Quando Sansão se tornou um homem, sua índole rebelde não aceitou muito bem o seu nazireado. Por isso, era responsabilidade de seus pais ensiná-lo e orientá-lo quanto às obrigações do seu chamado. A palavra nazireu, queridos irmãos, significa ser separado ou ser consagrado. É uma palavra do hebraico nazir, que deriva da raiz nazar, que significa separar, consagrar, abster-se. Pelo fato de ser consagrado para o serviço de Deus, um nazireu deveria cumprir uma série de restrições. Tornar-se um nazireu significava que o homem seria separado e consagrado para os desígnios de Deus, além da abstinência do vinho ou qualquer outra bebida levedada. Não deveria cortar seus cabelos durante o período do nazireado. Não tocaria jamais
em qualquer tipo de cadáver ou qualquer coisa que representasse contaminação. Leia livro de Números, capítulo de número 6. Glória a Deus, meus queridos irmãos. Vamos para o segundo ponto, o nascimento de Sansão e sua formação. E o primeiro tópico do segundo ponto, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Queridos irmãos, é importante afirmar que Manoá e sua mulher foram abençoados porque viram a Deus e tiveram o cumprimento da promessa do nascimento de Sansão, versículos 24 e 25 do capítulo 13. Veja, meus irmãos, que o texto de Juízes diz assim: e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. O Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Conforme a promessa, nasceu Sansão para ser aquele que libertaria o seu povo da servidão aos filisteus. Sansão foi abençoado por Deus desde o seu nascimento, quando o Espírito de Deus veio sobre ele para torná-lo o grande libertador de Israel. Quando ele já tinha uns 20 a 25 anos de idade aproximadamente, diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor começou a agir na sua vida. Veja versículo de número 25. Contudo, a despeito do que veio a ser e fazer de errado nos próximos 20 anos, Sansão não foi abandonado por Deus. Sabia disso, queridos irmãos? Pois sim, a soberania divina e a compaixão de Deus foram demonstradas em seus dias. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos agora para o segundo tópico, a família de Sansão. Veja que o relacionamento sadio entre marido e esposa é de importância fundamental para que os filhos sejam criados com equilíbrio e muito amor, ainda que haja compartilhamento com a esposa na educação dos filhos. A liderança sobre os filhos e sobre a casa cabe ao pai. A existência de um lar começa com os pais e os filhos entram numa estrutura social que foi o próprio Deus quem estabeleceu. O Criador instituiu princípios para que a família seja feliz. O primeiro princípio, anote aí, é o relacionamento do casal como marido e esposa. O segundo princípio é o relacionamento dos pais com os filhos. A atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão e também responsabilidades. Muito bem, vamos para o terceiro tópico, a formação de Sansão. Isso mesmo, queridos irmãos, o cuidado dos pais de Sansão não foi suficiente para que o filho não se desviasse dos propósitos divinos para a sua vida. Todos nascemos com a natureza pecaminosa entranhada em nosso ser. Agora, irmãos, se a educação e a disciplina ajudam na formação de caráter de uma pessoa, nem todas as pessoas conseguem evitar os ímpetos de sua natureza pecaminosa. Não é verdade isso, queridos irmãos? Agora veja, a criação de Sansão não foi muito diferente do que nós estamos aqui conversando. Embora seus pais lhe tenham transmitido ensinamentos fundamentados, baseados na lei de Deus, ele, Sansão, abriu mão desses princípios para fazer a sua própria vontade. Um exemplo disso foi na ocasião em que Sansão declarou aos seus pais o desejo de casar-se com uma mulher das filhas dos filisteus. Apesar de os pais não aprovarem essa decisão, Sansão insistiu nesse casamento misto
como vemos no livro de Juízes, capítulo 14 e versículo de número 3. A atitude diária dos pais para com os filhos gera amor, comunhão e responsabilidade. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Muito bem, meus queridos irmãos, eu convido você para estudarmos o terceiro ponto da nossa lição, a fraqueza de caráter de Sansão, e o primeiro tópico, Sansão subestimou o poder do inimigo. Veja, queridos irmãos, que Sansão não levou a sério as ameaças dos filisteus, por isso não temia enfrentá-los. Na vida cristã, não podemos subestimar as artimanhas do diabo. O apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola: sedes sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro capítulo 5 e versículo de número 8. Sansão sabia que sobre a sua vida havia uma unção especial que o tornava um homem diferente e forte para vencer seus inimigos. De fato, Sansão subestimou o poder dos inimigos. Queridos irmãos, precisamos saber que os nossos inimigos espirituais, eles percebem quando estamos fortes e quando estamos fracos. Eles buscam oportunidades em nossa vida quando deixamos de vigiar e preferimos dormir o sono da negligência, porque o inimigo de nossas almas, o diabo, procura nos tomar de surpresa. Quando Sansão passou a confiar mais em sua própria força do que na força do Senhor, começou de fato a fazer concessões ao inimigo sem perceber. Havia dois inimigos que Sansão tinha contra si. Primeiro, o seu próprio ego, que era um inimigo interior, e o povo filisteu, que era um inimigo exterior. Vamos para o terceiro tópico, queridos irmãos, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Veja isso, queridos irmãos, Sansão tornou-se presunçoso, porque o Espírito do Senhor o capacitou a realizar grandes proezas que homem comum algum jamais faria. Sansão não percebeu os seus dois maiores inimigos. O primeiro, o seu ego, levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha do Altíssimo, mas ele agia como se fosse apenas sua, sem lembrar-se de que a força que tinha vinha do Senhor. Por esse motivo, ele começou a anular a glória de Deus nas proezas que realizava. Sua atitude rebelde e presunçosa o levou a não dar o primeiro lugar ao Senhor Deus. Incitado pela sua vaidade pessoal, Sansão iniciou uma jornada na busca de prazer, de ociosidade e de luxúria. Era o seu inimigo invisível e interior que o estava levando à derrota, porque ninguém usurpa a glória de Deus. Querido professor, querida professora, na vida cristã, o pior inimigo que o cristão pode enfrentar é o inimigo que está dentro de cada um de nós. Trata-se de um inimigo impessoal, invisível, perigoso, que se articula contra as coisas do Espírito. Na linguagem do Novo Testamento, esse inimigo é denominado carne, ou então
o velho homem que cobiça contra as coisas do Espírito. Por outro lado, queridos irmãos, o segundo inimigo era o povo filisteu, do qual começou a fazer pouco caso, zombando por várias vezes desse povo. Na verdade, os inimigos de fora só conseguem algum sucesso quando descuidamos deles. Sansão estava tão cheio de si que não imaginava ser dominado pelos filisteus. Querido professor, querida professora, a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito aqui, queridos irmãos, é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho da justiça do Deus Altíssimo, para que eles voltem ao caminho da salvação. Muito bem, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Também não esqueça de assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, irmãos e professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima semana. Deus te abençoe, hoje e sempre. Amém.